Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. A gente montou essa mesa para a Tamara não ser a pessoa mais jovem da mesa, entendeu? Para ficar à vontade assim com as pessoas mais novas que ela. E que, evidentemente, se eu passasse... Tamara Klink, Tom Farias e Sérgio Abranches. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande, elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras, intercaladas por 2 mesinhas que carregam um copo com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Flitabeira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão que está sendo filmada. A intérprete de Libras ocupa o canto inferior direito do telão. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja camisa de mangas compridas preta e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. A segunda pessoa sentada é Tamara Klink, uma mulher branca de cabelos pretos ondulados que lhe estão presos atrás da cabeça em um rabo. Ela traja blusa social de mangas compridas, jeans e calça laranja. A terceira e última pessoa sentada é Tom Farias, um homem negro cujos cabelos estão todos envoltos em dreads de tom castanho, cujo comprimento lhe passa um pouco o ombro. Ele traja calça jeans, camiseta de botões branca e por cima usa um colete de tom caqui. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos escuros de tom marrom. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam sempre blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se quarto Flitabeira. Mas antes de você responder, em favor das pessoas que são deficientes visuais, eu queria dizer que eu sou Sérgio Abranches, sou um homem branco, alto, de cabelos brancos. E queria que vocês fizessem a sua audiodescrição também, por favor. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, com sobrancelhas bem grossas. Bom, sou um homem negro e uso dreads, ou seja, cabelos bem compridos e negros, uma camisa branca, um colete, e estou usando óculos também. Aliás, eu também uso óculos. Tamara, pode falar. Eu esqueci os meus óculos. Que ela não está usando. Eu gosto muito de navegar. Eu acho que a navegação, a ideia de navegar vem de um desejo. E, para mim, os desejos, eles nasceram dos livros. Eles nasceram antes dos livros, dos relatos. Eu tive um privilégio muito grande de nascer numa casa onde também havia um navegador que também navegava em solitário, que era meu pai. E antes de eu saber, antes de eu conhecer minha própria língua, meu pai já contava ou descrevia o que era navegar. Eu conheci o mar pela ausência dele. Ele partia para longas navegações e ficava muitos meses longe de casa. E nesse hiato entre o momento onde ele partia e o momento onde ele voltava, eu e minhas irmãs, minha irmã gêmea e minha irmã mais nova, imaginávamos o que ele estava vivendo. E quando ele voltava, ele parecia ser a mesma pessoa, com mais barba e cabelos mais compridos, mas ainda era a mesma pessoa, e tudo que ele trazia eram as histórias. Depois que eu e minha irmã gêmea nos separamos de quarto e cada uma foi para um quarto diferente, meu pai já não podia mais se dividir em 2 ou em 2. E a maneira que eu encontrei de continuar a ter acesso a esses relatos foi pelos livros que eu lia antes de dormir, depois de acordar,
E esses livros foram, enquanto eu cresci em São Paulo, eles foram os meus companheiros, e eu acho até a boia de salvamento que eu abraçava para não me afastar do sonho de navegar um dia também no meu próprio barco. E crescendo em São Paulo, no meio de carros, onde os rios, né, os planos d'água da cidade, os rios e os lagos, são encurralados entre avenidas de grande circulação ou entubados debaixo da terra, eram os livros que me lembravam que o mar existia e que talvez fosse possível navegar. Quando meu pai disse que ele nunca me ajudaria a navegar, que ele me daria 0 centavos, 0 contatos, 0 conselhos, eu ainda tinha os livros, e nesses livros eu tinha acesso a mentores, professores ou conselheiros de muitas épocas diferentes, vivos e mortos, muitos homens, mas também algumas mulheres, que me permitiram manter esse desejo vivo. E acho que esse também é um dos poderes dos livros, de criar desejo nas pessoas, porque os livros não fazem a gente navegar, eles fazem a gente querer. Os livros não fazem a gente se teletransportar, eles fazem a gente imaginar, e eu acho que a imaginação ainda é algo muito poderoso. E quando eu finalmente comecei a navegar, quando eu comprei a Sardinha 1, ou Sardinha, na época, não sabia ainda que haveriam outra, eu continuei a ler ao longo dessas viagens. Eu li alguns dos autores que estão nessa sala, como Walter, o Itamar e outros. E esses relatos, esses livros, eles me traziam de volta para um lugar terrestre. Então, enquanto eu estava no meio do oceano e os únicos outros seres vivos que eu via eram peixes voadores ou baleias, através dos relatos desses livros, eu me imaginava numa feira e, de repente, a feira parecia um lugar extremamente mágico e fantástico, e o que eu vivia era completamente chato e banal. De repente, eu queria estar dentro de uma cidade, eu tinha desejo de estar na vida, na casa de uma outra pessoa, na vida de uma outra pessoa. De repente, eu achava que eu estava, e quando eu fechava o livro, eu tinha que acordar de novo, abaixar os panos, subir os panos, tirar a água do barco, limpar as baterias, recarregar as baterias, cozinhar, que eu detesto, lavar a louça e essas coisas chatas que fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa, mas que no barco se tornam um pouco desagradáveis, porque a gente lava a louça com água salgada, muitas vezes fria, às vezes gelada, às vezes congelada. Então, acho que, por mais que eu estivesse em solitário nessas navegações, eu não me sentia só. Não me sentia só porque eu pensava nas pessoas que tinham me ajudado a estar lá, e também porque eu sempre tive os livros, eu sempre tive as palavras. E era com essas muitas pessoas e personagens que eu convivi. Eu ia falar da solidão, e você começou já a dar esse mote da solidão, mas antes eu queria dizer, uma pessoa que mora em São Paulo, né? O rio mais conhecido em São Paulo é sólido, né? Que é o rio Tietê. Então, assim, você não navega, você anda de bicicleta sobre o rio Tietê, né? Então, eu fico imaginando, eu morava no Rio, na zona sul do Rio de Janeiro, e eu fico, às vezes, com uma nostalgia enorme, né? De não ter praia em São Paulo, né? A mais perto fica a 100 quilômetros, alguma coisa assim. E aí você começou a falar da solidão. Eu fiquei imaginando, Sérgio, uma pessoa só, né? A não ser que você conquiste algum boto lá, apareça um boto, Richelli, ou no meio do mar. Mas eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Fiz comunicação. E eu me lembro muito, no meu período que eu estudava, que a gente recebia uns chamados, não tinha WhatsApp, não tinha nada, e recebíamos uns chamados sobre as baleias. Então, a gente pegava o carro de alguém que tinha, algum aluno sempre tinha um carro, e íamos atrás para poder assistir as baleias, fazendo aqueles piruetas todas, e aquilo era muito bonito. Passávamos
horas ali sentados na areia, observando, né, a evolução delas e também a agressão ao ambiente do mar, né? A poluição, enfim, né, a pesca predatória. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que você observa, se você tem um diário que você anota essas observações, essas coisas. Você tem essa conversa com você mesmo, né? Uma caneta e um papel ali, fica, hoje, não sei o quê, tal, acordei assim, assado. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua solidão, do mar, se existe isso, né? Uma diferença, né, do que é solidão e do que é ser solitário, né? E se você registra isso, tem um diário, né? Se seu livro é uma produção desse diário, e como é que é quando passa mal? Você liga ali, passa ali na farmácia do arquipélago tal, enfim, como é que é isso? Acho que a segunda pergunta é mais fácil. Quando eu passo mal, eu fico aliviada de estar sozinha no meio do mar e não indo para o trabalho dentro de um ônibus. Quando eu tinha cólica, era uma maravilha estar lá. Eu ficava pensando, nossa, estou no melhor lugar do mundo para ter cólica. Eu não tenho que sorrir para as pessoas, ser simpática, ficar atrás de uma mesa. Acho que todas as mulheres iam gostar dessa experiência, iam querer estar no meu lugar quando a gente passa mal, tem cólica todos os meses. E, sim, acho que os livros são bons companheiros. Eu sempre escrevi diário, acho que é graças a isso que eu pude escrever os livros. Muitos vieram dos diários. O Nós é o terceiro livro que foi publicado das viagens. O primeiro se chama Um Mundo em Poucas Linhas, que é uma coletânea de poemas, que eu escrevi quando eu era adolescente, estava crescendo, e fala sobre o desejo... Eu não sou mais adolescente, tenho 27. E fala sobre o desejo de navegar e a dificuldade, eu acho, os desafios de se separar do lugar de onde a gente veio, a saudade, a família, e de acreditar em algo que parece improvável ou impossível. O segundo livro chama 1000 Milhas, foi o primeiro livro que eu fiz sobre uma navegação que eu tinha feito, porque foi a primeira navegação que eu fiz entre a Noruega e a França. E eu, quando escrevi e publiquei o 1000 Milhas, eu não esperava ainda que eu seguiria a viagem até chegar no Recife. E essa continuação é contada no Nós, que está aqui. Acho que os diários são muito importantes para mim, para poder criar a memória, porque quando eu estou eu não associo palavras às coisas que estão acontecendo, elas vêm sem palavras. É extremamente frustrante até, eu acho, escrever sobre o que a gente vê, o que a gente vive, quando falta vocabulário. Eu acho que na língua portuguesa, em muitas outras línguas também, nosso vocabulário é muito pobre para descrever sons, para descrever cheiros, para descrever as sensações que a gente tem no tato, também para descrever as cores, para descrever o vento. Às vezes, vento é insuficiente, a saudade é insuficiente, distância é insuficiente, e é extremamente frustrante o exercício de tentar descrever esses lugares. A gente estava falando sobre isso com o Walter, que fez um livro sobre a Islândia. Eu acho que, para mim, escrever é sempre um ato de... Eu entro num jogo onde eu sei que eu vou perder, muito feio, mas ainda bem que, enfim, só eu vivi a coisa, porque assim as pessoas olham, leem o livro e acham que é bom. Para mim é extremamente frustrante, porque eu sempre vou lembrar de tudo que não coube naquelas palavras que eu escolhi. Quando eu não escrevo, eu sinto que eu não consigo ter acesso pelo menos o acesso às memórias é muito mais difícil. Então, por mais que eu saiba que o que eu escrevo não é o suficiente, eu escrevo porque, se eu não fizer isso, eu não vou ter mais acesso à memória. Talvez a memória venha, mas de maneiras que eu não escolho ou que eu não controlo. Talvez ela venha na lembrança de um outro cheiro que me lembra o cheiro de cocô de pinguim, ou um outro cheiro na casa de alguém que me lembra cheiro de mamão velho e mofado, porque nas navegações, às vezes, eles mofam muito. Todas as frutas mofam quando chegam no Equador, e é quente demais.
Às vezes me lembra o cheiro do protetor solar que eu usei na travessia, que me fazia ficar enjoada, mas eu não consigo mais ter acesso a essas memórias quando eu não ponho elas em palavras. Na última viagem, bom, é difícil falar que foi uma viagem, porque eu fiquei 8 meses parada no mesmo lugar. Acho que foi a pessoa do mundo que menos viajou. Mas, mesmo assim, bom, é chamado viagem. Ao longo dessa viagem, eu achava que eu ia para um lugar que estaria sempre igual, e quando eu escrevia, eu me dava conta que não era. Eu acho que escrever é esse exercício também de perceber que a gente se engana sempre, que a nossa imaginação ela é mais fraca, ou ela é menor do que a realidade e todas as camadas que essa realidade pode ver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é a imaginação que recria essas cartografias mais pobres da realidade, que faz a gente ver ela com outros olhos e talvez faz a gente se colocar em situações que a gente não se colocaria se não tivesse imaginado. Porque se eu soubesse todos os desafios que encontraria em cada uma dessas navegações antes de ter partido, eu nunca teria deixado o porto. Eu nunca teria comprado um barco, eu nunca teria me despedido das pessoas, eu nunca teria seguido... e eu nunca teria descoberto que podia dar certo, que podia ser legal, que podia ser muito melhor do que eu poderia ter imaginado. E a descoberta desse melhor, eu acho que vem pelas palavras que eu leio dos outros, pelas que eu pego emprestada, ou que eu roubo às vezes. Na última viagem, depois de um tempo, eu estava tão cansada de ler e não participar dos livros, porque eu convivia com os personagens dos livros, e quando eu terminava um livro, era como um término de relacionamento, eu ficava mal. Mas tem relacionamento? Ô, Tamara, deixa eu te perguntar uma coisa. Minha grande preocupação hoje, minha obsessão, na verdade, sobre a qual eu comecei a escrever esse ano, esse final de ano, é a mudança climática e a mudança ambiental, né? Eu fico imaginando, você cruzou o Atlântico, foi até o Ártico, né? Você viu essa mudança acontecer? Eu acho que essa mudança, pelo menos para mim, eu fui um ano, né? Eu passei um ano no Ártico, mas essa mudança ela estava muito clara nas falas das pessoas que moram lá. A Groenlândia é um país dos groenlandeses, existem groenlandeses na Groenlândia há milhares de anos, e nas falas das pessoas que não são tão mais velhas que eu, que devem ter a idade de vocês, eles falavam, quando eu era mais jovem, eu fazia uma distância equivalente a ir do Rio de Janeiro até Vitória ou até Salvador, em cima do mar congelado, andando em trenós de cachorro, e hoje eles mal conseguem andar alguns quilômetros na frente deles, porque o mar já é líquido o ano todo, os barcos já podem chegar, e assim, a gente às vezes parece que o Ártico é um lugar muito distante e que a banquisa, né, que é o mar congelado, não tem muita importância, mas a banquisa ela é uma superfície branca que cobre o mar escuro, e quando os raios solares encostam nessa superfície ou batem nessa superfície, eles são refletidos para a atmosfera, e quando a banquisa, quando o gelo, o mar congelado do Ártico branco diminui, o mar preto absorve esses raios solares, e essa banquisa está diminuindo cada vez mais. Existem, grosseiramente, 2 tipos de banquisa. Tem aquelas que nascem todos os invernos quando faz frio, e tem as antigas, que estão lá há mais de 1 ou 2 estações, 1 ou 2 invernos, e que é o que a gente chamava de banquisa eterna, que ficava lá eternamente, nunca degelava. Essa banquisa que nasce todos os invernos, toda vez que faz frio, ela está diminuindo de 10% a cada década, mais ou menos. Essa banquisa antiga, que era muito espessa, praticamente desapareceu. E quando a banquisa desaparecer completamente e o Ártico passar, o Polo Norte passar a ser acessível ao longo de todo o verão, os raios solares eles vão ser absorvidos pelo mar, e o Ártico vai deixar de ser um resfriador e vai passar a ser um aquecedor do nosso planeta. E isso é algo irreversível. Além disso, tem as geleiras, que estão recuando bastante, que estão ficando cada vez menores.
A gente podia até, acho que até o ano passado, acreditar que isso nunca teria nenhum impacto aqui, mas todos os acontecimentos que estão tendo lugar em várias partes do mundo, né, aqui no sul do Brasil, na Espanha, nessa semana, acho que eles são só provas disso. E se tem alguma coisa que os groenlandeses me ensinaram, é que a gente vai ter que aprender a se adaptar muito, e se adaptar também significa renunciar a nossos privilégios, renunciar nosso conforto, renunciar aos nossos luxos, renunciar a algumas indústrias, aceitar que muitas das indústrias decresçam ao invés de crescer, porque o planeta não vai suportar que todo mundo cresça para sempre, que todas as indústrias cresçam para sempre. E acho que é o tempo de todo mundo se colocar em questão, porque tem indústrias que não vão existir, não podem existir para sempre, se a gente quer que as condições planetárias continuem a ser satisfatórias para os humanos estarem aqui. E se tem uma coisa que essa experiência de morar sozinha no gelo também me ensinou, é que quando todos os humanos acabarem, ainda vão existir outras espécies. Mas é uma pena que os humanos, que a nossa espécie corra riscos, porque será que as baratas e as pombas vão conseguir ler Drummond e entender a beleza que esse texto tem? Será que eles vão conseguir ler Socorro Alcioli? Será que eles vão conseguir ler Itamar ou Walter Ugumãe? Eu não tenho certeza. E eu acho que essa é uma perda da nossa espécie. Eu estou falando que os humanos vão acabar, mas eu sou imortal, então fico tranquilo. Isso não me atinge. Tamara, assim, quer dizer, alguns escritores, né, planejam, fazem um planejamento para escrever seus livros, sei lá, romance, qualquer obra em si. Eu queria que você falasse um pouco de como é que é esse planejamento. Você veio de onde, por exemplo, agora? E tem que perguntar isso, né? Eu venho de São Paulo, venho de outro lugar, tal. E Tamara tem que perguntar de onde ela surgiu. Mas a gente pensa nesse planejamento, assim, de vou escrever um livro 6 meses, 1 ano, né? Alguma coisa assim. Quando você vai fazer, vai ter uma ideia de, eu vou para, sei lá, vou para a França. Eu estava lendo agora a biografia do Camões, né? Uma coisa de 800 páginas, tal. E fico muito encantado, né, com a história do Camões, né? Quer dizer, um soldado que vai participar das descobertas, das invasões, das tomadas de territórios portugueses, tudo pelo mar, né? E falando dos naufrágios, né? De tudo que acontece, né? Ele fala dentro da mitologia, mas muita coisa é real, né? Camões sofreu naufrágio, essas coisas todas. Você nunca sofreu naufrágio, né? Pelo jeito. Mas queria que você contasse, acho que é um pouco, não só para mim, mas para quem está aqui presente, né? Como é que é feito esse planejamento da sua viagem? Se eu, não, vou sair por aí. Até logo, tal, depois eu volto, dou notícia, mando WhatsApp, tal. Então, queria que você falasse um pouco se é feito dessa forma, assim, você bota no papel, você planeja daqui a tantos meses, quanto de suprimento você tem que ter, né? Você imagina, não, lá faz mais frio, tem que levar mais roupa. Se você tem uma biblioteca no seu barco, né? E aí, quando fica 8 meses parada num lugar, 8 meses eu leria o mesmo livro 500 vezes, sabe? Eu já vou ler de novo. É assim? Sim, eu me engano muito, eu planejo super, coloco numa planilha Excel, eu faço linhas e linhas de itens, de coisas necessárias, mas, no fim, é mais complexo sempre do que eu tinha imaginado, e eu também recebo muitas projeções de medo das pessoas com quem eu cruzo, eu busco falar para poucas pessoas. Na primeira navegação que eu fiz, que está no livro 1000 milhas, eu só contei que eu ia fazer a viagem para minha avó, porque eu tinha certeza que se contasse para minha família, eles iam falar para eu desistir, por várias razões, porque o barco era muito pequeno, porque eu nunca tinha navegado sozinha, porque o mar era perigoso, eles estariam certos. O barco não era feito para isso, tinha muita chance de eu morrer. Então, ainda bem que eu não contei, eu tentei me isolar das projeções de medo dos outros, contando só para minha avó.
me dizendo que, com a minha idade, na época, com 22 anos, minha avó já tinha feito uma travessia muito mais difícil, muito mais longa, muito mais solitária que a minha, que era aquela de ser mãe. Então, para mim, imaginei que navegar não seria nem de perto tão desafiador quanto essa travessia dela. Eu contei para ela, me disse: tem certeza, Tamara, você não pode pegar um desses caras aí, um desses idiotas com quem você sai e pôr eles no barco? E aí eu falei: vovó, mas se eu posso ir com uns idiotas, eu posso ir comigo mesma também? Aí ela falou: tá bom, vai, tudo bem, só não conte para sua mãe. E aí eu não contei, eu comecei essa viagem. Acho que as avós têm esse poder, essa magia de nos encorajar. Qualquer fala positiva nos encoraja muito, e as falas negativas não são negativas o suficiente para fazer a gente desistir. Então, acho que sempre vale contar para as avós as coisas. E mais tarde, quando eu fiz a primeira viagem, quando as pessoas começaram a me conhecer um pouco, pessoas que eu não conhecia começaram a me conhecer um pouco, e aí eu comecei a receber uma chuva de projeções de medo, uma chuva de pessoas que diziam que mas eu não tinha experiência suficiente, mas especialistas, né? Primeiro chegam os especialistas que vão dizer que o barco não tem a área vélica o suficiente, ou que os cabos não são do material mais resistente, ou que a instalação elétrica não foi feita de acordo, que a forma do casco não vai resistir à pressão do gelo, que o tamanho dos meus braços é insuficiente, que certamente vai faltar um homem. E diante de muitas dessas projeções de medo, algumas eu tento blindar, outras eu tento responder, outras eu tento resolver com soluções, e acho que isso participa da preparação. São os primeiros grandes desafios que a gente enfrenta, de manter nosso desejo vivo, mesmo sendo disposta a todo momento a tudo que pode dar errado. E eu acho que nesses momentos eu me apego bastante a esses relatos de viagem, relatos de viagem de muitas épocas, os Lusíadas, mensagem de pessoa, mas também relatos de outros navegadores mais recentes, alguns que naufragaram, outros que não, porque acho que também essa é a graça de poder estar, mesmo que por meio dos livros, com colegas que muitas vezes entendem o que a gente passou, que passam por coisas parecidas. Eu acho que isso me ajuda a não diminuir o teto das minhas ambições, a poder manter essas ambições no mesmo nível, ou às vezes até aumentar, porque se eu penso em quem veio antes, em homens e mulheres que vieram antes, especialmente as mulheres que vieram antes, eu me dou conta de que muitos caminhos que parecem fechados já estão muito mais abertos do que estiveram, que muitas das coisas sobre as quais eu não tive que me pôr questões vieram dessas gestos, dessas ações, dessas lutas de pessoas que vieram antes, e acho que isso dá esperança para que os caminhos que eu abro agora sirvam também para as outras pessoas que virão. Serve de exemplo, você faz. E antes de passar a palavra para o Sérgio, que eu estou controlando a mesa, que ele já viu, mas o que mais de estranho você viu no mar? De estranho? É o mais estranho. Sempre tem vários, mas assim, o mais estranho que você viu no mar. Para mim é sempre muito estranho ver humanos. Ver o quê? Ver humanos, ver gente, é sempre muito assustadora. Eu acho que... Tem um boiano ali na frente, eu acho que... Não, mortos eu não vi, mas nessa última temporada, quando eu estava lá na Groenlândia, eu tinha muito medo de urso, né? Todo mundo me disse que o urso é um predador de humanos, que eles podiam me atacar. Eu fiz várias preparações antes de ir, li vários livros, conversei com várias pessoas, conversei com caçadores de urso para entender quais eram os ursos perigosos, os menos perigosos. Me falaram para ter cuidado com os magros, porque eles estão com fome, então eles vão correr até mim, não vão pensar duas vezes, então eu tenho que estar pronta com panelas para fazer bastante barulho, tenho que estar sempre com um fuzil pronto para disparar a qualquer momento. Você usa fuzil? É horrível, né? Pergunta, gente, é uma pergunta. Eu tinha um fuzil no barco.
Tipo, obrigado, com licença. Eu nunca usei. Mas eu tinha no barco e eu sei usar, estou preparada. E faz parte da cultura local, né? Na Groenlândia se caça bastante, se caça inclusive ursos, claro que com autorizações, é bem regulamentado, faz parte da cultura local. Na Groenlândia você caça, né, as pessoas caçam no fim de semana focas para comer, porque na Groenlândia não cresce nada, além de mirtilos uma vez por ano durante 2 semanas. Então as pessoas caçam, essa é a forma dos humanos comerem. E faz parte, você compra um fuzil num supermercado e você tem que aprender a usar, e é parte dos equipamentos obrigatórios que a gente tem que ter, se a gente está lá. E nesse momento, quando eu já estava sozinha há muitos meses, e sentada lá na minha cadeirinha de acampamento que eu deixava perto do barco, e estava olhando para o horizonte, e aí começa a ver uma mancha escura, meio cinza, e aí pensei, nossa, é uma raposa, está se aproximando. Nossa, mas uma raposa meio grande, rápida essa raposa. E eu comecei a ver a raposa vindo na minha direção. E aí eu, que estava sem óculos mais uma vez, fecho bem os olhos, assim, tento identificar aquela mancha cada vez maior, cada vez maior. E aí eu cheguei à conclusão que era bem maior que uma raposa, que era certamente um mamífero grande, só podia ser 2 mamíferos, um humano ou um urso. Naquele momento eu quis muito que fosse um urso. E acho que faz parte das coisas estranhas. Outra coisa estranha é ver minha própria imagem, é me olhar no espelho. Enquanto eu estava só, eu estava satisfeita com o meu corpo, com quem eu era, com tudo que meu corpo me permitia viver e sentir. Eu andava em cima da banquisa e estava contente, ou mesmo atravessando o Atlântico, eu estava feliz com o que meu corpo me permitia fazer. Eu não me sentia fraca, eu não me sentia forte também. Eu sentia que a força do meu corpo era simplesmente suficiente, e eu sabia que eu só estava viva, eu só estava naquele barco e só estava conseguindo atravessar o Atlântico graças a esse objeto, o barco, e que sem esse objeto eu não sobreviveria ali, porque o meio do oceano não é um lugar para o qual os humanos foram feitos. E eu não me sentia fraca, apesar do que muitas pessoas me diziam antes de eu partir. Eu não me sentia especialmente vulnerável, e eu acho que é uma experiência que todas as pessoas que não fazem parte do grupo dominante, especialmente mulheres, que vale a pena viver pelo menos uma vez na vida, é essa de estar num lugar onde, de repente, o seu gênero não importa, onde, de repente, a sua idade não importa, onde, na verdade, o lugar onde a gente está não se importa para se a gente está lá ou não está, se a gente está viva ou morta, se a gente está acompanhada ou sozinha. O mar era completamente indiferente a mim, e isso me deu uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado antes. E em algum momento eu pego uma câmera fotográfica para tirar uma foto da paisagem, e aí eu decido tirar uma foto de mim, e eu viro a câmera para mim mesma, e quando eu viro aquele mini visorzinho na minha cara, eu me acho horrível, eu me acho cheia de defeitos. Eu começo a ver que minhas sobrancelhas estão juntas de novo, eu começo a ver que tem pelo crescendo no meu rosto, em cima da minha boca, eu começo a ver que meu nariz está escorrendo, eu começo a ver que eu estou com remela, eu começo a ver que meu cabelo está oleoso, que eu estou com caspa, e eu penso, que horror, eu estou muito errada, eu estou muito defeituosa, e eu acho que eu tive, naquele momento, uma pequena lembrança de que é estar em conjunto, que é estar sempre se preocupando com como a gente parece ser para os outros, que roupa a gente está vestindo, se a gente está de acordo ou não está, se a maneira como a gente se coloca agrada ou desagrada, e quando a gente está o tempo todo sob a pressão ou sobre a demanda de agradar para ser aceita, agradar para ser ouvida, agradar para ser amada, para ser respeitada, para ser escolhida, a gente perde muita energia que a gente deixa de usar para o nosso prazer, para a nossa sobrevivência, para nossa preparação, ou para o nosso desejo, né?
E para mim isso que foi estranho, acho que as estranhezas vinham de lembrar de onde eu vim e de lembrar de tudo que tem de anormal dentro da vida que a gente chama de normal. Tamara, houve algum momento em que você concordou com a opinião das pessoas de que seu barco não era apropriado para aquela travessia? Sim, acho que hoje eu concordo. Mas ainda bem que na época... Deu certo. Na época que eu fiz deu certo. Acho que a maturidade também é conhecer limites, né? Quando eu comecei essa viagem que está no Nós, eu não conhecia os limites do barco. Eu fui conhecendo ao longo do tempo. Também não conhecia os meus próprios limites, mas conhecer nossos limites pode ser assustador, pode ser bem perigoso. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu sou muito grata por ter vivido isso. Acho que tem vários momentos em que eu sinto que se eu morresse, está tudo certo, porque eu acho que eu já vivi aquilo que eu, criança, sonhei viver. E espero não morrer, porque eu adoro estar viva, né? Mas eu sinto que caso eu morresse, eu não teria nada para me arrepender. Eu estaria muito satisfeita e acho que eu, criança, estaria feliz de ter vivido as coisas que eu vivi. Eu nem lembro qual que é a pergunta, na verdade. Era sobre o barco. Claro. Mas sim, hoje que eu naveguei com um barco um pouco maior, um pouco mais confortável, mais seguro, que foi a Sardinha 2, apesar de que ela também é um pouco velha. Acho que acabou sendo minha identidade navegar com barcos um pouco antigos. Eu sinto que ela era um pouco perigosa. Assim. Hoje eu já vivi mares piores e muitas vezes eu pensava como eu teria vivido essa mesma experiência com o barco que eu vivi, com o qual eu naveguei antes da Sardinha. Mas acho que faz parte. Assim, se eu ficasse a vida inteira só preocupada com como manter a minha vida o mais segura possível, deixaria também de viver o que eu queria, eu estaria morrendo antecipadamente. Navegar é preciso, né? Tem meia hora ainda de conversa, então, isso é muito bom. Alguém já... você fala que sempre... Você agora está ficando com a cabeça dos seus pais, né? Esse barco aí tem que ser o melhorzinho, né? Acho que mais seguro, né? Esse barco, acho que você, no início, você não pensava mais... Era bem aquela coisa que eu falei no início, da aventura, né? Você falou da sua avó, né? Achava com algumas questões, mas vai embora, né? Não podia falar para os pais, porque senão eles iam te trancar no quarto. E os seus irmãos, suas irmãs? Alguém já, assim, me leva? Alguém tem essa coisa do me leva também? Sim e não. Elas falam que elas querem ir, mas quando elas... até o momento nenhuma realmente... a minha irmã gêmea fez um pequeno trecho da viagem. Eu e ela passamos muito mal, a gente fica enjoada em barco. Então, acho que nessas horas é mais fácil estar sozinha, porque se a gente vomitar, a gente vomita onde a gente quiser. Quando tem outra pessoa, tem que achar o balde, você fica meio constrangido. Se você falou sobre isso, a opinião que as outras pessoas dão sobre o barco e tudo mais, eu fico pensando em como seria se eu tivesse nascido 5 anos depois do que eu nasci, quando tinha muito mais redes sociais. Eu acho que, às vezes, pelas redes sociais, quando a gente vê os triunfos das pessoas, dá a impressão que a gente está longe, dá a impressão que as pessoas vivem uma vida que é linear e que as coisas sempre estão prontas. A gente tem muito mais acesso ao sucesso das pessoas do que os fracassos. Eu tenho certeza que eu nunca estaria pronta se eu não tivesse vivido essa primeira experiência na navegação. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que hoje a gente considera que são de sucesso nas suas respectivas áreas não estavam prontos quando eles começaram. Meu pai falou que meu barco é extremamente precário, mas o primeiro barco dele foi um barco a remo. Então, eu acho que o meu barco não era tão precário assim. Tinha pelo menos um mastro com velas,
quando eu atravessei o Atlântico, eu tinha GPS, eu sabia onde eu estava a cada segundo. Meu pai atravessou o Atlântico pela primeira vez usando o sextante. Quando o tempo estava encoberto, ele ficava semanas sem saber onde ele estava, porque ele não conseguia tirar a altura do sol para saber a posição. Quando ele atravessou o Atlântico, ele não tinha nenhuma carta precisa do Brasil. Ele só tinha uma carta bem vaga que mostrava o Brasil inteiro. Ele não sabia onde é que era o lugar para onde ele estava indo exatamente, não sabia em qual estado ele ia chegar. Então, eu acho que faz parte do exercício de viver, de crescer, de tentar, começar com o que a gente tem, não ficar esperando as ocasiões perfeitas para começar, não esperar ter todos os recursos, nem ter todo o tempo do mundo à nossa disposição. A gente fala sobre esse concurso de literatura que tem aqui. Eu acho que é um exercício muito interessante, muito rico, porque a gente não pode esperar para ter lido todos os livros. Se a gente quer escrever, a gente pode escrever do jeito que a gente tem, com os materiais que a gente tem disponíveis. E acho que é o processo de estar fazendo que faz a gente amadurecer, que faz a gente ser melhor. A gente precisa primeiro conhecer os limites das coisas e os erros, para poder descobrir quais os nossos acertos são acertos ou não são. Eu sou muito grata pela oportunidade de ter podido escolher partir. Não é uma oportunidade dada a todo mundo. Eu tenho certeza que eu tive muitos privilégios, mas o principal foi ter a certeza de que, se tudo desse errado, eu tinha para onde voltar. Muitas das pessoas no Brasil não têm essa possibilidade. Foi por isso que eu fiz uma viagem e não uma fuga, porque eu sabia que se o meu barco naufragasse e eu chegasse a algum lugar nadando, ainda assim eu poderia ter um outro destino de volta. E aí isso me deu muitas liberdades, das quais eu pude aproveitar, aprendendo a errar, para depois poder conhecer os erros. E quando eu estava na Sardinha, a primeira, né, a Sardinha 1, agora, eu sinto que eu já imaginava isso. Eu pensava que quando as tempestades eram muito altas, isso está no livro, quando os ventos eram muito fortes, as ondas eram muito assustadoras, eu pensava, Tamara, fica tranquila, eu sei que está com medo, mas fica tranquila, porque no futuro as ondas serão muito maiores, o vento será mais forte, vai ter icebergs ao seu redor, vai fazer mais frio, você vai estar mais cansada. Então, aproveita agora para aprender a navegar numa tempestade, aproveita agora para aprender a se autorregular, aproveita agora para aprender o que é navegar no mau tempo, porque mais tarde será pior, tudo será pior. E acho que porque eu escolhi fazer isso, né? E realmente foi muito pior mais tarde. E ainda bem, acho que eu não fui com os melhores materiais, mas eu pelo menos comecei, e acho que isso é muito importante. Hoje, enfim, nesse palco chique, com livros publicados, parece até algo vai um pouco impressionante, mas na maior parte do tempo era eu de shorts, camiseta, dentro de um barco velho, tentando começar, tentando aprender, vendo muitos vídeos no YouTube para aprender a resolver problemas elétricos que eu tinha em cada escala, pedindo ajuda para todo tipo de pessoa, pedindo ajuda e recebendo também ajuda de muitas pessoas generosas, alguns caixas de supermercado que me ajudaram, algumas pessoas aposentadas nos portos que me levavam até alguns lugares, eletricistas, mecânicos, marceneiras, enfermeiras, enfermeiros, médicas. Muitas pessoas me ajudaram, e acho que assim, quando a gente tem um projeto muito grande que se comunica com os desejos ou os sonhos ou a imaginação de outras pessoas, eu acho que ele tem esse poder de unir e de juntar essas pessoas. Se eu tivesse, quando eu imaginei fazer a viagem, aqui está escrito em solitário, né, o Atlântico em solitário, mas essa viagem só foi possível porque teve muita gente do meu lado, em todos os lugares por onde eu passei. Diga uma coisa, e aí você não contou para sua mãe, mas aí a sua mãe? Ela falou que não era fuga, mas é fuga, né? Não, quando minha mãe descobriu, ela
falou para eu parar, mas eu estava longe demais. E ainda bem, já tinha ido muito. Sua mas avó ela deve ter tentava. falado assim, está dormindo, ela está dormindo, 2 dias, 3 dias. Não, hoje a minha mãe ela acompanha bastante, né? Porque acho que eu sou uma das filhas mais acompanhadas pela mãe, porque quando eu estou no mar, ela tem acesso à minha posição a cada 20 minutos. E quando para de funcionar, ela fica desesperada. Então, eu tento manter o sistema ela que envia as posições funcionando sempre, para não assustar. Em 15 minutos que eu conversei com ela, assim, meia hora só falando de você, entendeu? Então, era um pouco desse nível. Mas eu queria assim, perguntar só, a gente está terminando nossa conversa, né? Primeiro, falar dos piratas, né? Não pode deixar os piratas de fora. Você pesca? Eu era vegetariana, mas nas viagens eu via que não fazia muito sentido continuar comendo arroz e tofu no meio do mar, às vezes no meio do gelo. Então, eu comecei a pescar e eu gosto de comer peixe. Tadinho do peixe. Tadinho, olha, é só hoje. Tá? Sim, eu entendo, eu também penso assim. Mas dentro daquele contexto faz sentido, porque quando você come arroz, fica lá uma embalagem, e quando você come peixe, tudo que sobra é comido por outras espécies. E acho que faz parte assim, do ciclo da vida. Sim. Mas e os piratas? Mas em Minas não faz tanto sentido assim comer peixe de mar. Vamos abrir exceçãozinha, né? E os piratas? Não sei, é porque a gente fala, né? A minha mulher, ela viajou o mundo e as pessoas sempre, quando ela foi fazer a primeira viagem, 38 países, morou em vários, né? E Índia, China, enfim. Mas da primeira viagem à última, é assim, não, você é mulher, cuidado, tem não sei o quê. Então, assim, se ela fosse pensar, disse que nunca aconteceu nada com ela, né? Mas se ela fosse pensar, não é uma coisa nem familiar, são coisas de pessoas próximas, né? Então, de porto em porto, assim, né? Os relatos que nós sempre percebemos pelas reportagens, coisas de televisão. Eu fico imaginando uma pessoa jovem, sozinha num barco, né? E aí alguém pode... Isso nunca aconteceu com você? A gente ouve muito esse discurso, não só eu, qualquer mulher que ouse viajar sozinha, ou ouse sair de casa sozinha, vai ouvir isso. São esses discursos protetores, muitas vezes bem intencionados, mas que vão sempre reforçar a ideia de que o nosso lugar é trancado dentro de um cofre, dentro de uma gaveta da cozinha. São discursos que vão dizer: você não vai dar conta, é muito perigoso para você, as pessoas são maldosas, você vai ser estuprada, você vai ser agredida. Isso eu escuto sempre, e não sou a única, eu tenho certeza. Dessa sala, alguém já ouviu algum discurso assim? Quem? E acho que faz parte de ousar fazer algo que incomoda, talvez, os outros. Eu acho que, especialmente quando a gente é mulher e a gente faz algo que assusta, inclusive, os homens, a gente vai ser exposta a isso, talvez ainda com mais força, mas não apenas. Existem esses discursos desencorajadores, né, que tentam nos dissuadir. Existem, às vezes, gestos que tentam nos dissuadir. Quando a gente anda na rua, a gente não precisa nem estar no meio do mar, né? Basta andar na rua e ouvir discursos que nos objetificam, que nos infantilizam, pessoas de outro gênero que não o nosso, né? Que se acham no direito de opinar sobre a maneira como a gente está vestindo, que se acham no direito de nos diminuir, que se acham no direito de fazer insinuações. Tudo isso vai, aos pouquinhos, nos desencorajando de usar o espaço público, de sair de casa, mas a gente sabe também que dentro das nossas casas a gente não está necessariamente segura, já que muitos dos casos de feminicídio acontecem dentro do ambiente doméstico.
quando eu estava... nessa travessia do Atlântico aconteceu muitas vezes, né, uma fala que eu ouvi num porto da Dinamarca, uma entre muitas, era: mas você não tem medo que um barco coreano, não sei por que coreano, descubra que você está sozinha e desvia a rota dele para ir até seu barco, invadir e te estuprar? E eu falava: mas se eu tiver medo disso, eu não vou nem sair de casa? Se eu tiver medo disso, é muito mais seguro eu estar no meio do mar do que estar dentro de uma cidade com um monte de gente em volta, com um monte de homem que pode fazer a mesma coisa, com muito menos dispêndio de energia. E eu vi a mesma coisa nessa viagem no Ártico. Ouvia muitas vezes falas do tipo... Bom, era uma viagem perigosa, eu sabia que eu estava em risco, e uma pessoa dizia para mim: não fale para ninguém para onde você vai, não fale para ninguém onde você vai estar ancorada, porque um caçador de focas pode querer quebrar o mar congelado para ir até o seu barco, invadir e se aproveitar de você. E eu falava: mas então por que eu vou estar muito mais segura lá do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Por que não ir? se até lá isso pode acontecer. E acho que é isso. Não necessariamente isso vai acontecer, mas a gente sabe que dentro e fora de casa a gente vai estar igualmente exposta. E acho que o exercício que a gente tem que ter como sociedade é para que isso não aconteça. É para que as pessoas que são capazes de fazer isso sejam punidas, para que as pessoas que são capazes de fazer isso sintam vergonha, que elas não façam isso, que elas aprendam a não fazer. A gente não tem que nós mesmas ter vergonha de abuso, de assédio. Quem tem que ter vergonha são as pessoas que os praticam. E acho que a gente está muito cansada de ouvir essas coisas que vão nos privando aos pouquinhos dos nossos desejos, que vão limitando os nossos prazeres, que vão cercando e afundando a nossa vontade de existir dentro do planeta, que nos barram do direito de também querer partir. Bom, já estouramos o nosso tempo. Obrigado. Muito obrigado. Nós terminamos, o nosso tempo se esgotou, mas eu saio daqui convencido de que o Mara é um grande professor. Obrigado. Obrigado, Tamara.